Olá, eu me chamo Bernardo, sou aluno de Agronomia da Universidade Federal de Santa Catarina e agora eu vou apresentar o vídeo sobre holometabolia para a disciplina de Entomologia Agrícola. Então temos aqui a introdução sobre o tema. Iremos abordar a holometabolia, que é algo relacionado aos animais que se enquadram na classe insecta, que são esses seres que nós chamamos popularmente de insetos, correto? Bem, uma característica intrínseca desses indivíduos é a presença de exoesqueleto, e ele também está presente na mudança, na transformação desse desenvolvimento que ocorre nos insetos. Bem, existem diferentes tipos de desenvolvimento. A ametabolia, como podemos ver aqui na letra a hemimetabolia, como vemos na letra C, e a holometabolia, como iremos abordar aqui nesse vídeo, que é o que encontramos aqui nesse desenvolvimento, onde haverá uma fase de completa transformação, como iremos falar melhor mais para frente. Então vamos lá, aqui temos a holometabolia. A holometabolia é um tipo de desenvolvimento que ocorre em insetos, representando 86% dessa classe, ou seja, a grande maioria desses indivíduos apresenta esse tipo de desenvolvimento. Bom, na holometabolia teremos a fase larval, como podemos observar aqui, as larvas, a fase pupal, que é este momento aqui, onde ocorrerá um momento de dormência, que vai ocorrer uma transformação completa na morfologia do inseto, e a fase adulta, que é quando eles possuem maturidade sexual para reproduzir novamente. Bem, dando início aqui à fase larval, nós temos as larvas vermiformes, que possuem essa forma de verme, são ápodas, ou seja, não possuem pés, e se alimentam do material interno de frutas, sendo então consideradas pragas agrícolas. São típicas da ordem Diptera. Já aqui, as larvas limaciformes também são típicas da ordem Diptera, são ápodas e possuem essa morfologia semelhante à de lesmas. Porém, elas não são pragas agrícolas. Na verdade, elas combatem insetos que são pragas, sendo então um organismo que é positivo para o meio rural. Já no caso das larvas eruciformes, elas possuem a morfologia do seu corpo bem diferente das duas apresentadas anteriormente. Elas são típicas da ordem Lepidoptera, ou seja, de borboletas e mariposas, e elas possuem o corpo dividido em cabeça, tronco, que no caso é o tórax, e abdômen. Bem, esses animais eles são considerados pragas agrícolas, pois se alimentam de folhas de plantas. Algumas espécies possuem pelos urticantes e também prolongamentos laterais, que elas são conhecidas como larva-aranha. Bem, aqui temos então a larva campodeiforme. Ela é típica de Coleóptera, sendo essa daqui uma larva de joaninha da família Coccinellidae, e elas também possuem 3 pares de pernas, o corpo dividido em abdômen, tórax, cabeça, 3 pares de pernas curtas, né? E são predadoras, ou seja, elas possuem um efeito benéfico no campo agrícola. Bem, aqui nós temos a larva carabiforme. Ela possui essa morfologia aqui diferenciada, possui um alongamento, né, diferente das larvas que já observamos anteriormente. Também apresentam 6 pernas, né, 3 pares de perna, e elas também são indivíduos predadores. Elas possuem esse hábito de predação e habitam o solo, alimentando de outros indivíduos pertencentes ao filo Arthropoda, né? Outros artrópodes. Bem, aqui podemos falar então das larvas curculiformes. Essas larvas, elas são assim denominadas pois elas são muito típicas na família Curculionidae. Elas são larvas que não possuem pernas também, são ápodas, assim como as larvas vermiformes, e elas têm essa conformação aqui no tagma sensorial, que é a cabeça, que é uma cabeça quitinizada, ou seja, ela possui uma certa rigidez e ela possui essa forma recurvada e uma coloração branca, como se fosse um leite, assim, né? Meio amarelada, meio leite. E os indivíduos curculiônides, né, quando adultos, eles possuem uma estrutura diferenciada denominada rostro, que é um alongamento no aparelho bucal. E também estão presentes as antenas. Bem, vamos. Bom, temos aqui nesse slide, então, as larvas Scarabeiforme. Por que esse nome? Bem, esse nome vem pelo fato que elas são pertencentes à família Scarabeidae.
que é uma família da ordem Coleóptera, ou seja, representam os besouros. Elas possuem esse formato, essa curvatura, né, bem particular, que forma um C, e elas possuem esse último segmento do abdômen bem desenvolvido. E tanto na fase larval, aqui, quanto na fase adulta, quando já são besouros maduros, elas habitam o solo. E nos indivíduos adultos é possível observar o primeiro par de pernas sendo do tipo fossorial, que é uma perna utilizada para escavação, que é típica desses seres que habitam o solo. Aqui nós temos a larva elateriforme, que é típica da família Elateridae, também da ordem Coleóptera. Bem, elas são conhecidas como larva arame, porque elas possuem esse formato muito semelhante a um arame, possuindo o corpo alongado, achatado, além de tudo quitinizado, ou seja, ele é reforçado com essa estrutura de quitina, e o tórax possui 3 pares de perna. Bem, possuem também uma importância agronômica, pois são pragas agrícolas. Aqui então nós temos as larvas buprestiforme, que são da família Buprestidae, né, da ordem Coleóptera. Elas são achatadas e ápodas, ou seja, não possuem pés. E uma característica bem peculiar e interessante é a parte do tórax aqui mais anterior com essa conformação alargada. Bem, por fim temos as larvas cerambiciforme, que são da família Cerambicidae, também da ordem Coleóptera. Aqui nós podemos observar espiráculos ao longo do corpo dessa larva, e também é uma larva que possui relevância agrícola. Bom, então aqui temos a fase de pupa, onde temos pupas obtectas, que são essas pupas onde é possível visualizar alguns dos apêndices do inseto, porém não todos. É típica da ordem Lepidoptera, ou seja, ocorre em mariposas e borboletas, e é diferente, lembrando que pupa é diferente de casulo e estojo. O estojo ou casulo, ele ocorre geralmente, é feito geralmente, né, por indivíduos da ordem Lepidoptera, que ele envolve, é uma estrutura que envolve a pupa, ela não é a pupa em si. Bem, então vamos aqui. Exarada ou livre é a pupa, onde é possível observar todos os apêndices do inseto, e ela ocorre, por exemplo, na ordem Coleóptera. Por fim, temos a pupa coarctada, que é quando o inseto, quando ele empupa, ele ainda está dentro do seu último exoesqueleto, ou seja, não é possível visualizar nenhum dos apêndices. Então aqui, ó, essa pupa, que é típica da ordem Diptera, por exemplo, você não vê as pernas, você não vê asas, não é possível enxergar nada através da pupa. Aqui, por fim, falaremos então da fase adulta e do controle hormonal. Bem, todo esse crescimento e desenvolvimento ele é dado através da ação de glândulas endócrinas, né, que injetam na hemorínfula hormônios que vão estar levando ao desenvolvimento do inseto. Temos então o hormônio juvenil, que é o que garante as características larvais dos insetos. Aqui, por exemplo, o primeiro instar até o quinto instar, até o momento de fase de pupa, aqui já começa a cessar o hormônio juvenil. Mas até aqui o hormônio juvenil está prevalecendo. Em determinado momento, nós teremos a produção do hormônio protorácico trópico, PPTH, que irá estimular as glândulas protorácicas a produzir ecdsteroides, sendo o ecdisônio o mais famoso. E o que o ecdisônio faz? Ele vai justamente garantir, na ausência do hormônio juvenil, a transformação dos indivíduos em indivíduos com características de adultos. Ou seja, ele vai fazer com que o desenvolvimento aqui na pupa faça uma transformação completa nesse inseto para que ele se torne um adulto. Bem, assim ocorre a chegada na fase adulta através desse controle hormonal. Esse foi o vídeo sobre holometabolia. Espero que tenham entendido e até o próximo.